E essa questão da educação sexual, a pornografia é um péssimo caminho. É um péssimo livro. Um péssimo livro. Em gerações anteriores que a internet não estava aí, eram as revistas, né? Os era mais difícil o acesso, era um pouco mais difícil. A gente, né, sempre tinha um do grupinho que trazia a revista escondida, né? Enfim. Mas hoje não. Hoje qualquer pessoa, qualquer criança de qualquer idade entra e pesquisa alguma coisa e o que aparece é pornografia, né? E é péssimo isso para o homem e para o casal. Porque depois a performance que é esperada do homem e da mulher é inexistente, né? Antigamente, com essa questão das revistas, por exemplo, era uma pornografia estática, né? Então, havia amostra anatômica, mas não tinha essa fantasia que filmes pornográficos Sim. ou que a internet, principalmente com o objetivo, infelizmente, comercial, né? Uhum. Ele quer vender Ele quer vender alguma coisa. E aí ele coloca uma performance irreal, né? Então, acho que isso é bem complicado hoje em dia, né? Então, acho que a gente tem que tomar bastante cuidado. E os pais, nessa questão, eu já vejo, assim, muitas vezes, adolescentes ou pré-adolescentes direcionando o que querem da saúde. Tipo, eu não quero fazer esse tratamento. Por exemplo, um tratamento para crescimento, né? Tem idade para isso. Quem tem que decidir é o pai e a mãe. A saúde é o pai e a mãe. E hoje o pai e a mãe muitas vezes são reféns de crianças e de adolescentes. Nas meninas também. Às vezes elas não querem fazer tal coisa. Eu falo, olha, ela não vai tomar anticoncepcional. Ela vai esquecer. A senhora tem que ajudar a fazer alguma coisa que seja efetiva. E a gente tem que retomar isso, né? Exato. Então é muito importante os pais terem retomar o controle de seus filhos. Não é uma questão de ser ditatorial, não é isso, mas é que você tem que tomar decisões. A hierarquia deve permanecer, né? Ele não é ainda apto a decidir que caminho a saúde ele vai tomar. E os meninos são muito expostos, né? Do ponto de vista, tem que aprender no mundo, daí eles vão, as meninas em geral têm um pouco mais de reserva, assim, do ponto de vista familiar, um pouco mais de proteção familiar, né? Então acho que... Mas elas estão abordando de uma maneira muito mais ativa os meninos, né? Que eles não sabem nem como conduzir, né? Sim, as meninas... Entendeu? Então se o menino é um pouco mais tímido, né? Elas invadem mesmo. E eles daí... As mudanças comportamentais que a gente tem visto. A energia feminina está muito... Elas estão muito... Está muito masculina a energia delas e elas chegam... E nós, profissionais que atuamos na área, né, nós temos que estar atentos para essas modificações de comportamento. Porque o que fazíamos há 10 anos... Eu não vou falar quantos anos, porque eu vou entregar, tá, Liz? Mas é assim... Nós temos mudança total, né? Hoje você tem um público totalmente diferente. Mas se a gente puder, né, interagir um pouquinho, quanto mais cedo melhor na educação, acho que vai ser bem válido. Sim. Eu acho que eles, né, porque passa do pediatra para alguém, né? Fica um limbo ali, né? Então ela vai para ginecologista e a gente vai ter que começar a ensinar a ir para o urologista, para ter um ponto de referência, né? Porque DST é nos adolescentes. E aparece lá para mim que eu tenho que pedir para o menino. E vale ressaltar esse tópico que você levantou, que a gente viu, por exemplo, eu tenho nos últimos 4, 5 anos de atividade de consultório um enorme aumento de incidência, por exemplo, de sífilis. Sífilis voltou. Então, o que causou isso? Então, os pais têm que saber, por exemplo, que com o coquetel da AIDS, né, eles têm uma falsa. A AIDS não vai matar mais, então eu não preciso me proteger. Então, todo aquele processo de cuidado de doença sexualmente transmissível que ocorreu depois da década de 90 está se perdendo depois do coquetel. Então, essas orientações, elas são fundamentais. E não é só sífilis. Papilomavírus, né, uretrites. Elas vêm para a primeira consulta ali, né, de orientação, deu aviso, vocês não voltem aqui em 1 ano com verruga que é DST que a gente está conversando agora. Porque às vezes elas não ligam uma coisa na outra, entendeu? E também, tecnologicamente, vamos colocar, por exemplo, a orientação dos pais para as vacinas. Né? Isso, mas vacina, até, né, depois da pandemia, a vacina acabou até sendo um assunto meio polêmico.
Mas a vacina para HPV está aí, está na rede pública, né? Está indicado para adolescentes masculinos. E não quer dizer que você está estimulando a atividade sexual, claro, né? Isso, infelizmente tem muitos pais que pensam isso. Mas se eu levar no médico, se eu falar da vacina, se eu falar sobre doenças, eu estou estimulando a sexualidade. Nossa, está estimulando a conversa saudável sobre isso. A sexualidade. Né? Porque estímulo eles já têm aos montes. Com certeza. E quando começar, e vão começar, sim, que seja da maneira certa. Exatamente.